dos Estados Unidos para o Brasil. Olha essa conexão aí forte. Olha que bênção, rapaz. Tá me ouvindo bem aí? Estou ouvindo muito bem, graças a Deus. Seja Rapaz, bem-vindo, Gabriel. muito obrigado. Que bênção poder estar junto com vocês aí, passar esse tempinho aí, mesmo à distância, mas usufruindo da tecnologia, né? É verdade. Temos que usufruir, né? Isso O aí. pastorzão, eu vou falar um pouquinho aqui do senhor, mas eu vou pedir que o senhor se apresente antes da gente fazer essa conversa. Vamos começar o senhor se apresentando, né? Bom, Pode falar aí, pastor Márcio Cast. a gente iniciou, me chamo Márcio, sou casado há quase 20 anos, pai de 2 filhos, né? A Júlia, de 17 anos, e o João, de 8 anos. Eu me converti em 2005, né? Na primeira igreja batista em São José dos Campos. E lá eu iniciei o Ministério de Esportes em 2008, né? De forma voluntária mesmo. E uma forma, assim, foi muito tremendo que Deus fez naquele lugar, porque eu não tinha a mínima noção o que era começar o Ministério de Esportes numa igreja. Eu não tive nenhuma orientação de como começar, até porque na época não se tinha assim, né, um ministério de lutas dentro das igrejas, né? Era muito difícil, né? Então era difícil você buscar com quem aprender isso, né? E a gente começou com um espaço bem pequeno, né? Eu nunca esqueço, era um espacinho de 6x6 lá, né? É uma salinha pequena. E ali a gente começou, e uma coisa eu tinha no meu coração que a gente não podia deixar de acontecer, que era ter a palavra, a oração e possivelmente o apelo, né? Para as pessoas aceitarem Jesus através dessa ferramenta. E ali a gente começou a fazer um trabalho só com o jiu-jitsu. Na época eu era faixa marrom de jiu-jitsu ainda. Aí eu comecei a dar os treininhos lá, era eu e mais 2 amigos que ia só. E eu nunca esqueço que quando deu um start, assim, né? Foi um dia que eu tive um sonho, Deus me deu um sonho e me ensinou o que eu deveria fazer naquele ministério. E aí eu na época não tinha, né, as ferramentas que a gente tem hoje de tecnologia, né? O Instagram, o WhatsApp, não tinha. A gente não tinha como se comunicar praticamente assim com essas ferramentas, né? E aí eu orei, pedi para Deus uma estratégia para que eu pudesse fazer exatamente o que ele tinha me dado em sonho, né? E naquele dia, eu nunca esqueço, eu cheguei lá, eu orei pelo ambiente e pedi para Deus, né? Falei, Deus, esse ministério é seu, né? E que aconteça aqui o que o Senhor determinar, né? No dia seguinte, eu me atrasei para o treino e eu liguei para um dos nossos voluntários, que era faixa azul de jiu-jitsu, e falei para ele, ó, você vai puxando o alongamento, que a gente só recebia 2, 3 pessoas, né? Eu falei para ele, vai puxando o alongamento, que em breve eu já chego. Me atrasei um pouquinho, mas eu já chego. E aí, eu nunca esqueço, ele me ligou e falou assim, professor, pelo amor de Deus, corre para cá. Eu falei, mas o que aconteceu? Ele falou, tem mais de 20 pessoas aqui na porta, eu não sei o que fazer. Porque a gente estava acostumado com 2 pessoas, né? E aí, Aloysio, eu lembro que isso foi um marco na história do ministério, porque a partir desse momento que eu entendi o que era ser um ministério, o porquê que aquele ministério estava acontecendo, Deus começou a trazer o crescimento, né? Nesse dia, eu nunca esqueço que 5 pessoas se decidiram por Jesus, tivemos um primeiro batismo, e ali foi tremendo o que Deus fez naquela noite, né? E a partir daquela noite, o ministério nunca mais parou de crescer. Aí eu fiquei de 2008 a 2011 como voluntário da igreja. Em 2011 até início de 2016, eu fiquei em tempo integral na igreja. Em 2016, eu saí para implantar o Esporte com Jesus, aí é onde Deus manda a gente implantar. Olha só. Ô, pastorzão, depois daquele dia que nós conversamos naquela videoconferência, eu o senhor e o De Ângelo, né? Eu assisti alguns testemunhos seus no YouTube e eu achei muito interessante, né? Porque muita gente acha que para ser um líder, para ser um ministro, para ser algo, precisa conhecer muito a igreja, precisa crescer num berço evangélico, e não, né? Eu vi que seu testemunho, o senhor se converteu e eu achei muito interessante sua conversão.
Você podia falar um pouquinho sobre isso? Lógico, lógico. Na verdade, eu tive uma infância muito difícil, né? Eu cresci numa família completamente destruída, né? Aos meus 2 anos de idade, meu pai saiu de casa, né? E eu cresci com minha mãe e meu irmão, minha mãe trabalhando muito, eu e meu irmão praticamente sozinhos dentro de casa, né? E aos meus 11 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com as drogas. Infelizmente, eu não sabia nem quem eu era, né? Praticamente, com 11 anos, você não sabe nem quem você é praticamente ainda. E, infelizmente, eu tive o primeiro contato com as drogas. E aí é sempre assim, né? Aquela droga, ela passa a ser, depois de um certo tempo, não trazer aquele barato que você tinha no início e você acaba buscando uma droga um pouco mais forte, né? Aos 15 anos eu conhecia, infelizmente, também a cocaína. E dos 15 anos, mais ou menos uns pouquinho antes da minha conversão, né? Que foi 2005. E aí eu continuei usando e tal. Só que aí eu casei em 2001. E de 2001 a 2005 eu vivi uma vida completamente desregrada, né? Minha filha nasceu e eu continuei vivendo a minha vida desregrada, né? Não tinha mudado nada. E aí, em 2005, eu dei um basta, eu falei, não quero mais isso para minha vida, eu quero mudança, eu quero mudar eu como um homem, todas as marcas do passado, todas as feridas abertas, eu quero ser curado. E aí eu busquei a igreja, né? Eu tive um contato assim com Deus muito forte, muito forte. Foi verdadeiramente um encontro com Deus, onde era assim, ó, impossível eu indagar a presença de Deus ou a existência de Deus, né? Então foi algo assim incrível, Luiz. Foi um encontro com Deus assim tremendo, sabe? Onde Deus começou a mudar assim no profundo do meu coração, no meu interior mesmo, e restaurar aquelas feridas, sabe, que estava escancarado, que trazia malefício não só para minha vida, mas para minha esposa, para minha filha e por todos aqueles que andavam perto de mim, né? E aí depois que eu encontrei Jesus, eu nunca mais deixei ele sair perto de mim. Mesmo ele sabendo que ele é o Todo-Poderoso, eu sempre quis estar na presença de Deus, eu sempre busquei cada vez mais estar perto de Deus e ter experiências sobrenaturais com ele, e Deus me permitiu e tem me permitido até hoje a viver isso, viu, Luiz? Glória a Deus. Essa é uma marca de Deus, né? Geralmente ele faz experiências excepcionais com grandes homens de Deus, né? Eu fico feliz por isso. Excepcionais. Achei interessante. Oi? Pode falar. Tem um pessoal entrando, André Vezani, também um irmãozão, que anda perto da... O André, Aloysio, o André que entrou agora, ele estava desde o início do ministério, em 2008, quando eu comecei o Ministério de Esportes, até hoje ele faz parte do Esportes com Jesus, ele anda lado a lado comigo, até hoje. O Ângelo. O Ângelo é um cara que está aí também. Desculpa eu estar te falando que eu estou vendo o pessoal entrando. É para isso aqui. O Ângelo é um cara extraordinário, cara. O Ângelo, eu tive o prazer de ele fazer parte da minha equipe indo para o Egito, né? Ele foi comigo para o Egito, acho que foi 2015, se eu não me engano. A gente foi junto. Ele é faixa preta de jiu-jitsu hoje também. Na época ele não era. Mas ele é um servo de Deus, um homem assim, ó, um irmãozão que Deus me deu também. Um cara, assim, sensacional, cara. E é engraçado, né, Luiz, que no decorrer da nossa caminhada com Deus, Deus vai nos dando presentes que muitas vezes a gente não... Ó o Chapolin. O Chapolin também é um filhão, cara. O Chapolin se converteu no Ministério do Esporte também. Até hoje. Isso que é interessante, ó. A pessoa, ela vem para Jesus através do ministério, né? Ela se converte no ministério, ela começa a servir no ministério e depois ela se torna líder, instrumento de Deus para propagar aquilo que ela recebeu um dia, né? Ó, o Wendel. O Wendel, já vou falar dele também agora. O Wendel também é um irmãozão que Deus me deu. Então, no decorrer da caminhada, Deus vai te dando presentes que a gente acha que é comum, mas não é comum. São presentes que Ele nos dá, como esses amigos que estão aqui hoje conosco, né? Como o Wendel, como o Ângelo, como o André Vezani, Chapolin. Então Deus vai dando presentes assim, ó, escolhidos por Ele, e vai fazendo essas conexões com um propósito maior, porque Deus não conecta as pessoas à toa, né?
Deus conecta sempre com um propósito maior. Assim como nos conectou também, né? Olha aí. Tenho certeza que Deus quer levar o nosso ministério lá na IBCE para um outro patamar, né? Amém. Nós vamos já entrar para falar sobre isso, né? Depois que o senhor se converteu, pastor, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho. O senhor já lutava jiu-jitsu, né? Já lutava jiu-jitsu? Já, eu comecei a lutar jiu-jitsu. Eu comecei a treinar em 96. Em 96 eu conheci o jiu-jitsu em 96. Aí eu me conheci no Paraná, quando eu morava no Paraná, em Cascavel, Paraná. Eu conheci lá, e aí eu já me mudei para São José dos Campos. E em São José dos Campos eu comecei a treinar jiu-jitsu em 97 com o mestre Luiz Carlos Dagmar, que é o Careca, né? Até hoje ele tem uma academia na cidade, né? Ele é faixa coral de jiu-jitsu, é um grande mestre formou já grandes campeões, né? E aí o Chapolin tá me lembrando também que eu já fui skatista também. eu comecei a andar de skate, eu acho que eu tinha 8 anos de idade. Eu andei de skate, eu quase me profissionalizei no skate, cheguei a correr nos campeonatos amadores e tal. E o Chapolin, eu lembro que no ministério ele sempre me incentivava, volta a andar, mas eu já estava velho, já estava com as juntas tudo doloridas. Eu não conseguia. É difícil, né? Tá difícil. Uma queda demora mais, né? Recuperação mais velho, né? Exatamente, é isso mesmo. Legal, acabou de entrar aí também o Iron. O Iron também é outro irmão que eu conheci. O Iron, ele tem um evento de MMA também. Ele também fazia uns eventos, ainda faz. Eu que deixei de fazer, né? Mas é um grande homem também, um cara muito, muito sério. E realmente eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. É um cara assim sensacional. O Lei agora entrou também. Lei também é um cara, gente boa. Também acompanhou a Luiz. O Lei, ele servia no ministério. Na mesma época que eu servi em tempo integral na igreja, ele também servia, só que ele servia em outro ministério, né? Então, o Lei é um cara sensacional. Então, é aquilo que eu te falei, né? Deus vai dando pra gente, né? Pessoas, assim, presentes dos céus mesmo, né, cara? É verdade. E pastor, eu lembro que nós conversamos, né? E o De Angelo citou que o senhor tinha um evento, né? E eu entrei no seu Instagram, eu vi bastante gente famosa lá no seu Instagram, umas fotos de uns caras casca-grossas lá, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Como é que o esporte, né? O senhor esperava chegar numa proporção dessa? Como é que o esporte conseguiu levar o senhor a ter tantos contatos assim, né? Pessoas que de alto nível, né? Lutando ali, eu vi suas fotos, né? Sim, na verdade, eu sempre amei muito o esporte, né? O esporte, para mim, é o meu, assim, eu não posso falar que é o meu respirar, porque o meu respirar é Jesus, mas é praticamente isso. Eu amo demais o esporte, né? E eu sempre estive envolvido no esporte, né? E o jiu-jitsu foi uma coisa assim que foi uma ferramenta que Deus usou para me resgatar. Então, eu nunca consegui ser um grande competidor, porque eu sempre tive muitas lesões, né? Então, eu não conseguia competir muito, mas eu sempre queria estar envolvido. Então, eu criei um evento, né, junto com um irmão chamado Roger, que também hoje em dia é homem de Deus. E a gente começou em 2004, a gente fez a primeira edição do Real Fight, na época era Real Fight o nome. E aí eu fiz, fiz até 2000 e acho que a última edição que eu fiz, se eu não me engano, foi 2016 ou 2015, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Mas aí o Real Fight, ele me deu oportunidades de realmente conectar com muitos atletas de altíssimo nível, né? Eu tive alguns momentos com o Anderson Silva, já estive com o Vanderlei Silva, com o Maurício Shogun. O Maurício Shogun já esteve nos nossos eventos, Demian Maia, vários atletas, sabe, do UFC, caras assim, e também amigos, assim como o Airo também, né, que também é um promotor de evento, e outras pessoas que passaram por lá, como atletas também, que depois acabaram indo para o UFC e tal. E aí o Real Fight foi um evento específico de MMA, né? E depois eu criei um evento chamado Soul Fight. O Soul Fight era um evento só de jiu-jitsu e submission, que eu fazia dentro da igreja. Aí o Roger. O Roger, que eu acabei de citar, o Roger Palumbo, ó.
O Roger, ele foi meu sócio durante muitos anos. Assim, ó, é um cara sensacional, um grande homem de Deus também, um homem que eu tive a oportunidade de andar lado a lado. A gente viveu muitas coisas junto, Aloysio, muitas coisas junto. E ele foi um cara que me conheceu antes da minha conversão e depois da minha conversão. Então ele pode falar com propriedade. É verdade. Aí, ó, família Bueno. Aí, ó, quem quiser fazer um churrasco de altíssimo nível, esse é o cara, viu? Obrigado pela presença aí também. Eu gosto de comer, ó. Igual tem uma picanha, aquela picanha. Esse é o homem, esse faz direitinho. Então, Luiz... Conclui aí, vai. O Soul Fight, ele foi um evento assim também sensacional. Lutaram grandes nomes, né? Como o Ângelo está lembrando agora também, o Soul Fight foi transmitido pelo canal Combate, né? Lutou Charles do Bronx, lutou Fábio Maldonado, a campeã Jéssica Batistaca, né? Que teve já teve o cinturão do UFC já. No último evento nós tivemos mais de 4.000 pessoas lá. E o mais legal de tudo isso, que esse evento ele foi criado para ser um evento evangelístico, né? Então, todos os sofás, nós fizemos 6 edições. Inclusive o Ângelo, eu não lembro se o Ângelo já lutou, mas o Ângelo já trabalhou em todos, o Chapolin já trabalhou, o Roger já esteve conosco, já trabalhando também. Vários homens que assim, a gente nunca faz nada sozinho, né, Aloysio? Sempre a gente precisa de uma equipe, de pessoas disponíveis para estar junto, né, e criar as coisas, né? Então a gente fez 6 edições do Soul Fight e foi eventos assim sensacional, né? Como eu disse, o Charles do Bronx lutou também, que hoje é o maior finalizador do UFC, é o Charles do Bronx, né? Um monstro, né? É um cara, e além de ser um grande atleta, é um cara sensacional. Charles é um amigão também, né? Aí o Wendel tá lembrando também, a gente levou o Pregador Lu, Pregador Lu é um irmãozão também, um grande amigo, e ele já teve em dois Soul Fight, né? Já teve em 2 Soul Fight. No último ele teve também, então é amigão, foi muito legal. Então a gente criou esses eventos, né? E fora esses eventos, eu também tive a oportunidade de fazer outros eventos, né? Eu fiz o evento A Volta do Popó, né? Em Santos, que ele lutou, a volta aos ringues, né? O Celino Popó Freitas, né? O grande campeão no boxe. Então eu tive a oportunidade, inclusive o Wendel esteve lá também. Tive a oportunidade de organizar esse evento. Foi um evento com 6.000 pessoas, transmissão ao vivo para todo o Brasil. Foi muito bom. E aí outros eventos também que a gente acaba fazendo aí no decorrer do Ministério de Esportes também, viu? Carreira de sucesso, né, pastorzão? Olha, eu cara, acredito que, né? Com a misericórdia, com a graça de Deus, eu tenho que... olha, não tenho que reclamar, viu, Luizio? Deus tem sido muito bom sempre comigo, viu, cara? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vi um recado aqui, deixa eu só procurar aqui, porque achei importante. Aqui, da Cruz Silvânia. Ela colocou aqui: que saudades, eu e meu filho aceitamos Jesus em um tatame na igreja da cidade. Projeto lindo, alcançou muitas pessoas. Eu acho que essas medalhas e esses troféus, eu acho que marcam mais, né mestrão, a nossa vida, né? É por isso, né, que o projeto existe, né? É para isso, né? É para resgatar e mudar vidas, né? É exatamente isso, viu, Luiz? Exatamente isso. Esse realmente são os nossos maiores troféus e as nossas maiores medalhas. Não tem outro melhor do que isso, viu, cara? Obrigado, Iron. Obrigado pelas palavras também aí. A gente sempre buscou fazer as coisas de forma correta, né? Para testemunhar realmente quem somos, né? Mas isso aí que você falou, Luiz, não tem gratificação melhor do que você ver uma pessoa entregando a vida para Jesus em cima de um tatame. Olha aí, ó, o Paulo. Grande tigre. Esse é homem de Deus também, viu, cara? Ele tá morando em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Ele tá com o Ministério de Esportes lá em Foz do Iguaçu, na Igreja Bola de Neve, né? Ele também faz parte do Esporte com Jesus, né? E ele também me conheceu antes da minha conversão. A gente treinava jiu-jitsu lá, acho que em 99, 2000, ele também é da época antiga aí. E ele se converteu também, foi para Foz do Iguaçu e hoje ele
ele faz parte do Ministério de Esportes com Jesus também conosco, lá em Foz do Iguaçu. Jiu-jitsu raiz na época, né, Mestão? Na Raiz. época que final de semana tinha o soltinho, né? Ó quem entrou aí, ó. Ó quem entrou aí, o Maldonado, meu grande irmão Maldonado. Olha só, grande campeão. Grande abraço, obrigado pela sua presença aqui. É, o Caipira de Aço, esse é o grande irmão. Rock Balboa, né? Rock Balboa. Eu tive a oportunidade dele lutar o meu evento. Finalizou, hein, Maldonado? Finalizou. E ele é um grande irmão, grande amigão mesmo. Esteve comigo aqui nos Estados Unidos há pouco tempo. Fábio Maldonado é um cara casca grossa, gente boíssima demais. Valeu, grande Rock Balboa do Brasil. É, isso aí, ele mesmo. Grande Rock Balboa. Olha só, pastorzão, eu quero fazer algumas perguntas, né, relacionadas aí ao ministério, né, na igreja, porque existia um grande divisor de águas, né, essa é a verdade, entre o esporte e a igreja, né, entre o que podia ser praticado e o que não podia ser praticado dentro de uma igreja, né? Então eu queria saber do senhor, como é que iniciou esse projeto? Houve dificuldade ou não? Foi simplesmente um mar de rosas? Me diga aí, o que aquela pessoa que quer iniciar o projeto ela vai encontrar, mas qual é a forma que ela consegue para ultrapassar isso e vencer? Não foi sempre o mar de rosas, não. Abração para você também, viu, Maldonado? Abração, meu irmão. A gente encontrou muita dificuldade, sim, viu, Luizio? Em 2008, a gente teve muita dificuldade. A gente começou o Ministério de Esportes, né, com jiu-jitsu, conforme eu te falei, eu dando aula de jiu-jitsu lá, mas até o André representante está rindo, ó, porque ele acompanhou tudo isso. Ó. Mas quando foi, eu sei perfeitamente quando foi o divisor de águas, quando começou as resistências. Foi quando eu fiz o meu primeiro evento de lutas dentro da igreja. Foi onde realmente o ministério apareceu para a igreja toda, né? Então a gente fez o primeiro Soul Fight dentro da igreja, né? E a partir daquele momento, daquele dia, teve várias conversões, várias pessoas aceitaram Jesus. E ali eu comecei a ver muitas pessoas, né, me rejeitando e rejeitando o ministério a partir daquele ponto, né? Ó, a Regiane é uma benção também, entrou aqui agora. A Regiane fazia parte do Ministério de Esportes de Capoeira. Ela também está aí conosco aí, ó. Seja bem-vinda, Regiane. Deus abençoe você. Então, Aloysio, a gente teve muita dificuldade e muita resistência, mas um ponto muito importante foi o ponto que o pastor da igreja, o pastor líder da igreja, ele abraçou o ministério. Ele viu o que realmente aconteceu depois daquele evento, né? Como a comunidade, como a cidade, ela recebeu aquele evento, aquele ministério. Então, ele abraçou de uma forma que ele me deu total respaldo. Então, a resistência pelos mais tradicionais tinha mesmo, né? Mas, conforme o pastor líder abraçou e expôs para a comunidade, então, isso tudo mudou. Porque quando você tem o apoio do pastor líder, e o pastor líder entende que aquela ferramenta é realmente uma ferramenta que pode alcançar muitas vidas, as coisas ficam mais fáceis, né? Mas a gente teve muita dificuldade, a gente teve dificuldade de conseguir os equipamentos, a gente teve dificuldade, nunca esqueço, a gente tinha dificuldade com espaço tremendo, né? Porque nós éramos o filhinho pobre na época, né? Vamos dizer assim. Porque a gente ainda estava iniciando o ministério, só com o jiu-jitsu e tal, né? Então era um pouquinho difícil, mas aí a gente foi crescendo, né? A gente foi ganhando espaço, a gente foi fazendo um trabalho sério, comprometido, e ali a gente foi crescendo, né? Uma dica que eu dou, Luizio, muito importante, é que aqueles que queiram iniciar algum projeto esportivo, eles não desistam nas primeiras dificuldades, né? Que eles possam ficar comprometidos com o dia e com o horário que ele estabeleceu para que acontecesse o ministério, né? O encontro esportivo. Por quê? Porque é aos pouquinhos, né? Hoje vai uma pessoa, vai fazer um treino, amanhã ela volta com mais duas. Se você hoje está lá e você, de algum momento, de alguma maneira, você desanimou e fala, amanhã eu não vou, amanhã
não vai mais ninguém, ou vai 2 pessoas só. Não. Você tem que ter frequência e comprometimento com o dia e horário que você estabeleceu para o encontro. Porque aí você torna aquilo ali uma frequência que as pessoas vão frequentando lá, seja o jiu-jitsu, seja qualquer modalidade que for, a pessoa vai indo, né? E é isso aí que ela falou, a DH... Persistência. Persistência. É isso aí, persistência, né? A gente não começou o ministério com 4.000 pessoas, né? A gente atingiu esse número. A gente chegou no último ano a atender 4.000 pessoas por mês, né? E a gente começou com 2 pessoas, eu e mais 2 pessoas, né? Ia lá, vamos fazer um treininho, vamos treinar jiu-jitsu junto, né? Então, assim, foi a persistência, conforme ela falou, né? Foi entender, né, o que Deus tem, né, para a sua vida, entender o chamado de Deus, né? Deus não quer que você seja um expert. Você não precisa ser um campeão mundial para começar o ministério de esportes. Você precisa apenas ter um coração disponível, né? E querer iniciar o ministério, né? Olha o Thiaguinho. Thiaguinho é lá de Caçapava. Também uma camiseta linda, Esportes com Jesus. Estou vendo ele ali, ó. O Luan, a Cris, ó. Pô, muito legal. Aí a Marilena Macarini. Sabe quem é a Marilena Macarini, Aloysio? Não conheço. É minha mãe, rapaz. Olha aí, ó. Que honra, Tá que vendo? Prazer com você, senhora. Grande abraço. Olha aí, Elisângela. A Elisângela é a esposa do Wendel, também faz um grande trabalho com ele lá, acompanha com ele. O Luan, nós. Então, Aloysio, realmente tem que ter comprometimento e entender o chamado, é isso mesmo. Né? Entender que a gente recebe algo para compartilhar, né? Então é isso que a gente tem feito. Fazer com muito amor, exatamente, fazer com muito amor e comprometimento que a gente consegue realmente atingir os objetivos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta mais detalhada. O que foi determinante para o senhor, para o sucesso, né, do ministério, né? Como o senhor falou, chegaram a atender mais de 4.000 atletas, mais de 4.000 vidas, né? O que foi determinante na minha carreira? O que seria? Rapaz, você sabe que uma vez me fizeram essa pergunta e essa pergunta me fez refletir, né? Uma vez, eu nunca esqueço, um pastor do Rio de Janeiro foi para uma conferência lá em São José dos Campos e a gente tinha um espaço lá de 33.000 metros quadrados só para o esporte, né? Então a gente tinha lá ringue, pista de skate, tatame grande, tinha um playground, né? Era lindo demais, né? E aí ele chegou e falou assim, ele chegou para mim e perguntou assim, qual é o segredo de ter um ministério tão relevante assim? Eu olhei para ele na época e eu falei assim, não sei te dizer. Rapaz, aquilo lá me fez refletir muito. E eu cheguei numa palavra que determinou o sucesso do ministério. Amor. Essa foi a palavra que determinou o sucesso do ministério. Amar as pessoas e aceitar da forma que elas chegam. Porque eu olhava aquilo, Aloysio, e eu olhava os voluntários, a gente tinha 100 voluntários. E os voluntários, eles serviam com amor, né? Eles abraçavam as pessoas, eles aceitavam as pessoas como elas chegavam, da forma que elas chegavam, e integravam elas. Então eu resumo realmente o ministério, nessa época que foi assim, o auge do ministério lá em São José dos Campos, eu resumo realmente nessa palavra, e amar o próximo como a si mesmo. É amar vidas, né? Essa é a nossa missão, né? Então, essa é a nossa missão. O Ministério com Esporte, ele é muito mais do que simplesmente ensinar técnicas, né? É amar, né? E eu gostei que no início o senhor falou o seguinte, o senhor falou que quando vocês tinham os treinos, né? O senhor não deixava de falar a palavra, oração e muitas vezes o apelo, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, como aconteciam os treinos, né? Qual era o formato? Porque eu acredito que essa é uma das dúvidas de muitas pessoas, né? Inclusive da gente. Eu lembro que quando iniciamos os projetos lá na igreja, de futsal, do jiu-jitsu, muitas vezes passava pela minha cabeça, será que as pessoas vão querer voltar se a gente falar de Jesus? Será que as pessoas vão querer voltar se a gente ficar implementando a Bíblia? Mas a gente faz isso até hoje, né? Nós temos pessoas que entraram na igreja por conta da palavra. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, como funcionava o cronograma de treino, né?
Ó, pastor Simon acabou de entrar, pastor Simon do Espírito Santo, é um homem que sempre me inspirou também muito, né? Um homem de Deus, pastor Simon, obrigado pela presença aí também. Já estive com ele, se eu não me engano, nas conferências Espírita, se eu não me engano, a gente já esteve presente juntos. Na verdade, Aloysio, é assim, eu entendi que o Ministério do Esporte, ele tinha que ter sempre palavra, oração e apelo. Por quê? Porque senão ele ia virar uma academia comum, né? Então, não teria por que existir se não tivesse o essencial, o principal, que é a palavra, oração e apelo. Então, eu só não fazia apelo, e as pessoas só não faziam apelo, se realmente nós tivéssemos 100% de certeza que as pessoas que estavam ali já tinham se convertido, né? Mas então, a orientação para todos os líderes das modalidades era sempre iniciava o treino, seja qualquer modalidade, né? A gente chegou a ter 33 modalidades ativas no Ministério, né? Então não era só luta, era skate, eram os esportes radicais. Depois eu deixei eu dividi em três grupos, né? Que era esportes individuais, esportes radicais e esportes coletivos, né? E aí tinha suas ramificações, né? Então a gente fazia o seguinte, a gente começava toda a modalidade com oração, né? A gente orava, a gente fazia a prática esportiva, né? A gente praticava a modalidade específica. No final dela nós dávamos uma palavra sucinta, rápida, né? Lia uma palavra rápida, dava um breve testemunho e ali fazia o apelo, né? E assim, a gente, é impressionante, Aloysio, assim, tem muitas pessoas que estão conosco aqui, né, que vivenciaram isso, né, viveram isso, né, tanto executando como líder, né, como o André, o Chapolin, o Ângelo, né, como também outros, o Wendel também, como outros também que estão conosco aqui, que já vivenciaram isso também de uma outra forma, né. Então, porque eu fico pensando o seguinte, se você não der oportunidade para a pessoa entregar sua vida para Jesus, né? E talvez aquela ali seria a última oportunidade dela. Eu penso assim. Então você não sabe como a pessoa está chegando no ministério, né? Então eu tô ali com um treino de jiu-jitsu. Então ela está chegando uma pessoa nova. Eu não sei como ela está chegando. Se ela está com um pensamento suicida, se talvez é o último treino dela, né? Talvez ela está indo para aquele lugar lá pela última vez, pensando em tirar sua vida ou pensando em fazer algo que não convém, né? Que não... Então ali ela vai encontrar uma palavra, ali ela vai encontrar a presença de Jesus que transforma e ali ela vai ter a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, né? Então a gente sempre fez isso, né? A gente sempre fez isso. Nós nunca deixamos de fazer isso, independente se tinha pessoas aceitando Jesus ou não. A gente sempre fez e sempre deu a oportunidade da pessoa mudar de vida, seja em cima do tatame, na quadra, no skate, né? Então a gente sempre fez isso e os testemunhos eram assim, ó, enormes, impactantes e até hoje eu me lembro assim, eu me emociono porque foram grandes coisas que nós vivemos lá, viu, Luiz? Foram assim muitas coisas tremendas que vivemos lá. Maravilha. Exatamente, isso é verdade, pastor. O senhor falou, nós não sabemos uma pessoa chegou até nós, né? Nem sempre a pessoa que está treinando lá, ela está bem espiritualmente, ela está bem com Deus. Às vezes ela vai para o treino, muitas vezes para extravasar mesmo, porque ela teve um dia péssimo ali e está cheio de problema. Então, é o nosso dever falar de Jesus, falar uma palavra e estar preparado espiritualmente para ministrar o amor, né? E dar uma oportunidade de uma reconciliação e de uma aceitação, né? É isso aí. Isso daí A gente nunca esqueça, Luiz, vou até compartilhar contigo aqui um testemunho que talvez algumas pessoas que estão conosco vão lembrar disso. Eu nunca esqueço. Uma vez nosso treino acontecia às 20 horas, né? Uma época do ministério acontecia às 20 horas. E a gente recebeu um rapaz lá e a gente sempre acolheu as pessoas, né? Sempre abraçava, acolhia, integrava, né? E tratava muito bem as pessoas, independente da religião, independente de quem ela era, né? A gente sempre tratava todo mundo igual, né? E aí a gente abraçou esse menino, integrou ele, né? Ele começou a treinar conosco. E esse menino, ele estava passando por um processo muito difícil, né?
ele estava sendo julgado como por estupro, né? E ele estava com a cabeça, né, a mil e tal, a gente não sabia disso, e ele foi tentar o suicídio, né? Ele subiu no 10º andar do prédio dele e foi se jogar do prédio, né? E nesse exato momento, quando ele foi se jogar do prédio, Deus mandou ele olhar no relógio dele. E ele olhou no relógio, e era exatamente 20 horas. E Deus falou assim para ele: o que está acontecendo nesse exato momento, nesse dia? Ele falou assim: bom, agora está acontecendo o treino do jiu-jitsu que eu comecei aí. Aí Deus falou no coração dele: lá existem pessoas que te amam, vai para lá. E ali naquele momento ele desistiu de se suicidar e foi para o jiu-jitsu. Ele chegou lá naquele lugar, me abraçou e depois me contou toda a história, e foi assim, ó, tremendo. E aquilo só nos incentivou a fazer aquilo que a gente já fazia em cima do tatame, que era abraçar as pessoas e continuar amando as pessoas, integrando. Olha aí quem chegou aí, Marcelo Nig, grande mestre do jiu-jitsu aí do Rio de Janeiro, Marcelo Nig, casca grossa do Carson Gracie. Seja bem-vindo. Pastor, eu achei muito interessante esse testemunho, muito forte, né? Como é que Deus nos coloca no mundo, né? Para levar o amor. E olha como é que é engraçado, né? É uma frase que eu sempre utilizo, né? Muitas vezes Deus vai colocar pessoas no nosso caminho que estão passando pelas mesmas coisas que nós já vencemos. Porque Exato. A falta de amor foi algo que o Senhor viveu, na verdade, de acordo com o seu testemunho, né? E aí o senhor tem que encontrar pessoas, o senhor encontrou pessoas que precisavam sarar aquelas feridas que o senhor tinha vencido. Eu achei isso muito legal. Isso é muito forte. O esporte ele é uma ferramenta, né, pastor, dentro da igreja. E eu queria que o senhor falasse também um pouquinho sobre a importância da igreja com o esporte, com todos os trabalhos, dentro da sociedade, dentro da comunidade. Nós Sim. temos hoje um país, né, não só o nosso, mas um mundo muito dividido, repleto de coisas para os jovens fazerem. E qual a importância da igreja em meio a tantas coisas ruins e erradas que o mundo ensina? Bom, em primeiro lugar, eu acho assim, o esporte é uma ferramenta por quê? Se você, falando do evangelismo, depois eu falo até para a questão dos membros já também, que também é uma ferramenta de edificação, né? Nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar daquilo que realmente nós somos, né? A nossa saúde, então, o esporte está aí para isso, né? Mas eu fico pensando o seguinte: quando você convida uma pessoa para ir num culto, ir numa igreja, e essa pessoa tem resistência ao evangelho, ela não vai no culto de primeira mão, né? Mas vamos supor que essa pessoa é apaixonada por futebol, né? Ela joga futebol toda semana. E você fala para essa pessoa o seguinte: vamos bater uma bolinha? Ou vamos no culto? O que ela vai? Ela vai bater uma bola, vai pro futebol. Então, se você tem uma ferramenta bem formatada, que é o esporte, usando como meio de evangelismo, vamos falar a linguagem clara, é uma pegadinha, né? Então você usa essa ferramenta para edificar aquela pessoa, para edificar outras vidas, né? Então a pessoa, você quebra a resistência, né? Ela vai para o futebol e ali ela vai encontrar um ambiente que talvez ela nunca encontrou na vida dela, né? É verdade. E tem mais, quando você rega o ambiente de oração e de palavra, quando a pessoa chega naquele ambiente, ela já sente a diferença, mesmo ela não sendo ainda uma pessoa convertida, né? Então, assim, ela vai para o futebol, mas ela vai ver que aquele futebol é diferente. E aí as pessoas te perguntam: mas por que é diferente? Irmão, ela é diferente porque tem a presença de Deus. Onde tem a presença de Deus, o ambiente é diferente. Ambiente de glória. Ambiente de glória, exatamente. O André está lembrando aqui também de algo muito importante, né? Sobre o surf. O André, ele era líder do Ministério de Surf. Nós tínhamos um Ministério de Surf lá. Que legal, cara. E lá não tem praia. Pois é, eu estava tentando pensar aqui. Então a gente fazia numa piscina, né? A gente fazia uma piscina e várias pessoas ali entregaram sua vida para Jesus, ia fazer uma escolinha de surf dentro da piscina, né? Chegava ali, tinha aquele ambiente de integração, de amor, de aceitação, né? E ali aquele ambiente
era realmente um ambiente muito marcante, né? Então, muito importante, Aloysio, também os membros da igreja entenderem que não é só uma ferramenta para os de fora, mas também uma ferramenta para os de dentro, né? Para que a pessoa também ela possa partilhar daquilo que ela já recebeu, né? Porque não é só o líder que faz um papel importante ali, mas também aquela pessoa da igreja que está ali para cuidar do templo do Espírito Santo, né? Cuidar realmente da sua saúde, mas também integrar os que estão vindo, né? Porque assim, eu tenho os testemunhos que chegaram nos meus ouvidos, mas tem vários testemunhos que não chegaram nos meus ouvidos, né? Que ficaram aonde? Ficaram nos voluntários, ficaram nos líderes, ficaram nas pessoas que ainda fazem um trabalho, né? Então... Olha só que legal aqui, pastorzão. O Ângelo acabou de colocar aqui, ó. Exatamente sobre o que eu estava falando no início. Eu tinha amigos que treinavam comigo e nunca aceitaram o convite para ir na igreja, mas quando eu chamava para os treinos, eles iam. Olha aí, tivemos 3 amigos batizados, ó. Olha aí. Exatamente. É a isca, né? Jogamos a isca e temos o peixe. É isso aí. E é bem isso que o Ângelo falou. As pessoas gostam do esporte, eles querem estar no esporte, né? Já é algo que a pessoa gosta, já simpatiza com aquilo, né? Então, quando ele já chega naquele ambiente de aceitação, que é diferente do ambiente de academia, né? Completamente diferente. Então, eu vi até aqui, eu nos Estados Unidos, né? Esses tempos eu fui treinar numa outra equipe e não tem. O ambiente é assim. Sempre vai ter pessoas que querem lutar e ir para cima como se fosse o último treino da vida, né? E lá, Verdade. E lá não. Lá era um ambiente de aceitação. Lá era um ambiente onde você integrava as pessoas. Então, não ia bater nos novos que estavam chegando, né? Ainda mais o Ângelo. O Ângelo deve estar com 100 quilos agora, desse tamanho, um homem forte, né? Batia todo mundo. De guerra. Então ele abraçava também. Então a gente abraçava e integrava as pessoas. Então isso é muito importante. Então, para as pessoas que já são da igreja, é importante frequentar por 2 motivos específicos, né? Primeiro, para ajudar a sustentar o ministério, né? Integrando as pessoas, orando pelas pessoas, direcionando, sendo um apoio para os líderes, mas também para cuidar do templo do Espírito Santo, que é a nossa saúde, né? Perfeito. Muito bom, muito bem colocado. É engraçado o que o senhor falou, né? Sobre estratégias, né? Realmente, se nós chamarmos algumas pessoas para ir para a igreja, vão me obrigar a mudar, né? Jesus vai querer que eu mude. Mas quando a gente chama para algo que a pessoa já gosta de fazer, é diferente. E engraçado é que o De Ângelo, né? Nosso amigo De Ângelo, ele foi uma pessoa que foi exatamente nisso. Eu lembro que ele chegou na igreja, ele foi com um vizinho dele lá para a igreja, e aí eu tinha um campo de futebol na igreja, né? Um gramadinho lá, e eu chamei logo na hora, né? Eu falei, meu irmão, sábado não tem uma pelada, aparece aí. Aí ele já surgiu um assunto em comum entre nós, né? Pô, eu gosto de futebol, gosto. E foi pra pelada. E ficou na igreja e tá aí, líder de ministério. Entendeu? Foi um peixe. E essa estratégia eu utilizo muito, né? Até hoje eu utilizo muito essa estratégia, né? Tanto para as pessoas virem, quanto para trazer, às vezes, seu filho, seu irmão. Mas o importante é a gente trazer essas pessoas para dentro desse ambiente, né? Eu uso muito e falo muito para os jovens lá da igreja utilizarem, porque nós temos um horário, dia de sexta, né? Tá parado, né? Por conta dessa pandemia, mas toda sexta era o nosso futebol lá na igreja, da turma da igreja, jovens da igreja. E aí eu sempre falo, meu irmão, chama teus amigos para cá. E muitas das vezes esses amigos ficavam assim espantados, porque lá era um futebol que não rolava pontapé, briga, discussão, não. Isso aí. Era um futebol que era pegado, mas que tinha algo diferente, que era o testemunho, né? Isso. Porque muitas vezes, né, pastor, nós não precisamos nem falar sobre aquilo que nós vivemos, as nossas atitudes refletem aquilo, né? E eu acho que o testemunho é muito importante, né? Como o senhor falou, irmãos da igreja têm que estar apoiando esses ministérios para sustentarem, porque eles vão fazer a diferença, não é para mandarem ou desmandarem, mas não é para servirem como espelho para essas pessoas que estão chegando. Né? É isso aí. Isso é muito legal. O nosso tempo já está acabando, porque a live ela dura no máximo 1 hora, né?
E tá sendo tão bom que passou muito rápido. A verdade é essa, né? Passou rápido, né? Mas eu vou pedir para que o senhor fale palavra de encorajamento, né? Para aquele líder, para aquela pessoa que está começando, aquela pessoa que tem um sonho de rodar o ministério, mas o ministério ainda não rodou, ou então tem um sonho de iniciar, mas não teve coragem de falar com seus líderes para iniciar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que Deus bradou no seu coração para o senhor pegar e puf. Bom, em primeiro lugar, eu tenho muito Eclesiastes 3 na minha vida, né? Há tempo para todas as coisas embaixo do céu, né? Há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar e há tempo de colher, né? Nós precisamos regar, né? E muitas vezes, Aloysio, o apóstolo Paulo fala disso, né? Uns plantam, outros regam, né? E outros colhem. Mas quem dá o crescimento é o Senhor, né? Então nós não podemos desistir nos primeiros obstáculos, né? Porque os obstáculos, tudo que você for fazer, né, para Jesus, vai ter obstáculo. Mas é aquilo que você falou antes. Os troféus, as medalhas, são muito gratificantes, porque nós estamos falando de vidas que não tem preço. É imensurável o preço de uma vida entregue a Jesus, né? Então, uma coisa que eu sempre fiz com muito amor, sem esperar o crescimento, porque muitas pessoas acham que o ministério é um ministério de sucesso por causa do número de pessoas que estão frequentando o ministério. Não é isso. Não é isso. Se a Bíblia fala, se uma pessoa se entregar a Jesus, já valeu a pena. O mundo inteiro já valeu a pena, né? Se uma pessoa se render a Jesus, já valeu a pena. Então, assim, hoje, se Jesus me levasse, eu já iria com aquele sentimento, com aquela convicção que eu fiz e entreguei o meu melhor. E uma outra coisa muito importante, Aloysio, que os líderes, os voluntários, os pastores precisam entender e precisam fazer. Eu tenho que fazer para Jesus, em primeiro lugar. Eu faço para Jesus sem esperar gratificação dos homens. Porque quando eu espero alguma gratificação dos homens e essa gratificação não vem, a minha expectativa é frustrada e muitas vezes eu abandono porque a minha expectativa foi frustrada. Então eu tenho que fazer para Jesus e esperar em Jesus. É isso que eu preciso fazer, né? Então, é exatamente o que o Ângelo falou. Esquecer daquilo que muitas vezes você espera do homem. Não. Nós precisamos, sim, fazer para Jesus e esperar que Ele nos oriente e nos entregue aquilo que realmente nós precisamos receber. Então, não pare no primeiro obstáculo, avance, pense em Jesus e pense que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Uma vida entregue a Jesus vale mais que o mundo inteiro, né? Que palavra, hein? Que palavra forte. Exatamente isso. Tudo que nós fazemos é por uma vida e tudo que nós fazemos é para o Senhor. Quando a gente faz isso, né, pastor? O Senhor nos gratifica, o Senhor nos honra, que a honra vem dele, né? Podemos esperar nada dos homens. Olha só, pastor, o pessoal está pedindo continuação, ó. Fizeram até plaquinha aqui, ó. Fizeram até plaquinha. Precisa continuar, precisa ter parte 2. Eu vi o pessoal escrevendo aqui também. Precisa ter Evangelismo pelo Esporte 2. Vai ter que ter, pastor. Queria mandar um abraço aqui para o Mark Guerreiro, aqui, tá falando também, a gente se conheceu lá nos eventos em Caraguá. Pô, show de bola, cara. E vamos marcar uma segunda etapa, então, né, meu irmão? Precisa marcar. Isso é uma honra para mim, né? Com todo respeito, eu sou um black belt, eu sou um faixa branca, né? Que isso. O importante antes de finalizar, eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem, mas eu vou já lhe falar por quê, mas eu também quero agradecer aqui, ó, a presença do meu irmão, Lemichel Aiden, está me assistindo. O Lemichel, meu irmão, já foi jogador profissional, né? Joga muita bola até hoje, né? Já jogou com grandes nomes, Túlio Maravilha, jogou contra Flamengo, jogou contra Vasco. Cara que tem bagagem, joga muito. E hoje ele nos ajuda no ministério de futsal lá da igreja. E uma das coisas marcantes nele, e que eu cito isso para ele, eu vou falar aqui em público, né, que nós devemos honrar em público também. Isso. E eu gosto de fazer isso. É o amor que ele tem para ajudar as pessoas, né? Ele tem amor por ajudar, ele tem amor pelo... E a gente vê porque o ministério cresceu, né, de forma exponencial. O ministério lá da Igreja de Futsal iniciou, acho que com
com 8 crianças, poucas vidas, e hoje são mais de 130 crianças Uau. abençoadas ali, né? Pela Mas, nossa, você lembra que eu falei para você que o pastor me perguntou como é que a gente atendia 4.000 pessoas e eu não sabia, e depois Deus me falou, é o amor. Ame o próximo como a si mesmo. E é o que o seu irmão está fazendo, é por isso que Deus está mandando as pessoas, porque Ele ama. Esse é o segredo. É verdade. Agora, olha só, o tempo já está acabando, nós temos 2 minutos ou 1 minuto, 2 minutinhos. Olha só, eu queria que o senhor deixasse um recado aí para a galera que é faixa branca, começou a lutar o jiu-jitsu depois de velho, né? O que faz? Continua, persiste. Olha só, eu queria mandar um abraço para o Rogério também, ó, grande Rogério, meu irmãozão. Um faixa preta é um branca que não desistiu. Olha aí. É simples assim. Verdade. É simples assim. Então não desista, né? Persista diante de dores, diante de lesões, persista que você vai chegar lá. Mas o mais importante de tudo não é ser um black belt no jiu-jitsu ou no karatê ou no judô, mas é ser um black belt espiritual. É mergulhar Amém. na palavra de Deus, né? E ser um servo que conhece bem as escrituras, porque onde você passar, você vai ter uma palavra de Deus para entregar na vida de uma pessoa que vai mudar a história dessa pessoa. Então ser black belt espiritual. Essa é a maior cinta, maior faixa que existe no mundo. É verdade. Ser o jiu-jiteiro de Jesus, né? É, isso aí. Pastor Márcio, o tempo esgotou, estourou aqui, só tem tempo para mandar os esclarecimentos rapidinho. Galera, se você gostou, eu vou pedir que você coloque aqui nos comentários, tá? Se você quer parte 2, nós temos 30 segundos. Parte 2, comenta aí, fala com a gente que a gente vai fazer a parte 2 com o pastor Márcio, hein? Eu sei que vocês gostaram, então coloca aí nos comentários. Pastor, eu já rasguei elogios pro senhor, né? Você está sendo uma referência. Amém. Estou olhando no Instagram seus vídeos. Eu quero agradecer pela sua disponibilidade. Amém. 7 segundos. Um grande abraço. Nós vamos marcar assim a parte 2 aí.